Bem-vindos ao Pod Mais Vida Financeira, o podcast do SD Positivo. Aqui, nossas IAs analisam os artigos publicados no site SD Positivo para te apontar as melhores estratégias para o bolso. E o título do artigo de hoje é Do Aperto ao Planejamento. Olha, vamos começar com essa frase, que é um verdadeiro soco no estômago. Sobreviver não é estratégia, é apenas resistência. Ela define perfeitamente aquele sentimento de viver no limite, sabe? É um estado de esforço constante, não de progresso. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí vem a pergunta de R$1 milhão, né? Como é que se promove saúde mental quando a saúde financeira está, assim, em frangalhos? Tentar meditar com um boleto vencido piscando na sua frente é, vamos combinar, um exercício de equilíbrio quase impossível. A verdade é que a saúde da mente e a saúde do bolso andam de mãos dadas. Ignorar isso é pedir para ter problema. Isso aqui soa familiar para alguém? O ciclo da sobrevivência. O salário entra, os boletos saem numa velocidade incrível e o que fica é aquele susto, aquela ansiedade. É uma rotina que mistura suor com a esperança de que, mês que vem melhora. Mas como o artigo bem aponta, esperar que melhore sem um plano é como remar contra a maré esperando um milagre. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo e entender o que acontece na nossa cabeça que nos mantém presos nesse ciclo. Porque, veja bem, não é só sobre os números na conta, é sobre o jeito que a gente pensa sobre eles. E aqui a gente vê a diferença gritante entre duas mentalidades. De um lado, a reativa. É o modo apaga incêndio, viver na urgência, só administrar crise. Do outro lado, a mentalidade estratégica. Projetar o futuro, usar o dinheiro como uma ferramenta. A pergunta que fica é, de que lado a gente quer estar? E estes são os comportamentos que alimentam o caos. São tipo as cláusulas daquele contrato invisível que a gente assina sem ler. Parcelar tudo para caber no mês, confundir o limite do cartão com um aumento de salário, quem nunca, né? Usar a compra para aliviar uma frustração, ou pior, evitar olhar a fatura do cartão. Tudo isso vai criando uma bola de neve silenciosa. Mas calma, nem tudo está perdido. Existe sim um ponto de virada, um momento em que a consciência pode e deve assumir o controle da situação. E o ponto crucial é exatamente este. A grande mudança não vem necessariamente de um aumento de salário. Ela vem da compreensão de ter clareza sobre para onde o nosso dinheiro está indo de verdade. Gestão financeira, no fim das contas, é isso. É decidir tomar as rédeas. É trocar o improviso pela governança, o desespero pelo planejamento e a negação pela clareza. É transformar o dinheiro num aliado e não num vilão. E essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. Clareza precede prosperidade. Ou seja, antes de qualquer avanço, a gente precisa acender a luz e olhar para os números sem medo. Só assim dá para traçar um caminho. Agora, para isso não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada num caso prático, que mostra como essa virada de chave acontece na vida real. Então, esse é o Marcos, um perfil super comum com o qual muita gente pode se identificar. Vivia naquela dança dos boletos, sempre no limite, até que um dia ele decidiu fazer algo diferente. E a primeira descoberta dele quando sentou e anotou tudo foi essa aqui, R$400 por mês, simplesmente evaporando em pequenos gastos que ele nem percebia, sabe, aquele cafezinho, o lanche, a comprinha por impulso, que, somados, viravam uma pequena fortuna. E o segundo susto foi ainda maior, R$800 por mês, indo embora só em juros de pagamentos atrasados. Era literalmente o custo da desorganização, um dinheiro que ia direto para o lixo. Foi nesse momento que a ficha do Marcos caiu de vez. Ele percebeu que o problema dele não era ganhar pouco. O problema era a total e completa falta de comando sobre o próprio dinheiro. E o plano de ação do Marcos não teve nada de mirabolante. Foi simples, mas, acima de tudo, consistente. Primeiro, ele anotou absolutamente tudo. Depois, cortou os excessos e definiu prioridades. Começou a criar uma reserva, mesmo que fosse pouquinho no início. E o mais importante, acompanhou tudo de perto, toda semana. A consistência foi a chave do sucesso. E o resultado veio. Em apenas um ano, ele não só conseguiu montar a primeira reserva de emergência, como também recuperou algo muito mais valioso: a sensação de estar no controle da própria vida. E isso, convenhamos, não tem preço. Isso nos leva à grande conclusão desta análise. No fim das contas, o objetivo do planejamento financeiro não é só ficar rico, é ter paz. A verdadeira prosperidade começa aqui. Ela não nasce quando o dinheiro começa a sobrar na conta. Ela nasce quando a consciência sobre ele ocupa o espaço que antes era do desespero e da negação.
É o velho ditado, mas repaginado para a nossa realidade financeira. Quem planta método, colhe tranquilidade. A disciplina e a organização são as sementes que, com certeza, vão gerar os frutos da paz e do controle. E para fechar, fica essa reflexão. O dinheiro trabalha para as pessoas ou as pessoas é que trabalham para o dinheiro? No fim do dia, sair do aperto é sobre fazer essa escolha. É transformar a vida financeira de um campo de batalha em um projeto de crescimento pessoal. Esta análise faz parte da série Educação Financeira com SD Positivo, que foi criada para inspirar mudanças concretas na relação com o dinheiro. Fique ligado e confira os próximos temas para fortalecer ainda mais a saúde financeira ao longo do ano.